Thaís Arbex vem para cá trazendo apuração importante a respeito do futuro da CPI da pandemia, muita especulação a respeito de quando viria o relatório final, ou seja, aquela peça que vai apontar os principais achados, indicar caminhos de investigação para o Ministério Público e pode, claro, também resultar em desgaste, né, Thaís, fortíssimo para o presidente Jair Bolsonaro no próprio Congresso. Thaís falou com o homem que vai elaborar o relatório final, Renan Calheiros. Conta pra gente, Thaís, o que foi que ele te disse. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que nos acompanham. Conversei agora há pouco com o relator Renan Calheiros. Até atrapalhei os trabalhos dele ali, Dani. Ele está trabalhando justamente nesse relatório final. E o que foi que ele me disse? Ele disse que a partir da próxima quinta-feira ele estará em condições de ler esse relatório ali na Comissão Parlamentar de Inquérito. O que Renan Calheiros tem dito? Ele tem dito que a decisão de adiar ou não os trabalhos não cabe ao relator, mas sim é uma decisão do próprio colegiado. Mas, reforço, ele voltou a dizer que a partir de quinta-feira ele estará em condições de ler esse relatório na CPI da pandemia. E ele traz alguns destaques, Dani. Ele disse que o caso da Prevent Senior deve ganhar bastante importância nesse texto final, nesse parecer final, o caso que a gente acompanhou a partir da entrega de um dossiê de médicos que trabalhavam na operadora à CPI, apontando uma série de irregularidades, e também o caso da Precisa, que a gente viu que foi alvo de uma operação da Polícia Federal a pedido da CPI e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal nessa semana, Dani. Então, assim, Thaís, para quem está em casa acompanhando a gente, não perdeu o passo, né? A Prevent Senior está sendo investigada, chegou um dossiê à CPI da pandemia, médicos que dizem ter trabalhado para a Prevent Senior abriram mensagens à CPI da pandemia, nas quais são orientados por executivos dessa empresa a administrarem medicamentos sem eficácia, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, enfim, toda essa gama de INAs, para pacientes que estavam internados com Covid. Esse dossiê diz ainda que, além de receitar esses medicamentos sem eficácia, os médicos eram orientados a não informarem os pacientes do que é que eles estavam tomando. E pior, que teria havido óbitos e que esses óbitos teriam sido omitidos de um estudo sobre a eficácia desses medicamentos que a ciência, já provou que não são eficazes. Esse é o caso Prevent Senior e tem depoimento, né, Thaís, do executivo da Prevent Senior previsto para essa semana, certo? É isso. Segundo a agenda da CPI, vou até checar aqui, Dani, para não dar nenhuma informação errada. Quarta-feira, 9h30 da manhã, está previsto esse depoimento do Executivo. E ali na cúpula da CPI, Dani, esse caso específico tem sido tratado como a Prevent Senior teria usado uma espécie de experimento fazendo dos pacientes cobaias. Expressão que tem sido usada bastante por senadores, um exemplo de cobaias humanas sem autorizarem, sem darem aval a participarem de um estudo, o que torna o caso ainda mais grave na avaliação da cúpula da CPI. Aproveitando toda a sua apuração, para a gente amarrar aqui, você apontou, então, Prevent Senior vai ter papel de destaque no relatório final, uma indicação que o relator, atenção, a Thaís Arbex falou com o Renan Calheiros e traz para a gente informação nova sobre o andamento da CPI. A segunda questão que você traz é a Precisa Medicamentos. A Precisa se mostrou o achado mais frutífero da CPI, porque conseguiu unir várias pontas ali. Primeiro, tentou vender uma vacina que nunca foi entregue, um contrato bilionário, que há suspeita de que gente do Ministério da Saúde, diretor de logística da época do general Pazuello, trabalhou para pressionar servidores a aprovarem esse contrato, mesmo com uma série de problemas. Começou assim. Depois se revelou que a Precisa Medicamentos utilizou uma empresa que tem nome de banco, mas não é banco, o Fibbank, para pegar
assinar uma carta de fiança obrigatória para um contrato desse. E o Fibbank tem morto na lista de sócios, tem também laranja na lista de sócios, se revelou um problemaço por si só o fiador. E, por fim, houve aí a operação da Polícia Federal ontem na Precisa Medicamentos, na qual a grande questão, Thaís, é achar ali esse contrato, mais documentos que provem ali como se deu a negociação com o Ministério da Saúde. O que o senador Renan Calheiros te disse a respeito da expectativa pelos achados dessa batida de ontem? Dani, o senador Renan Calheiros trata o caso da Precisa como um dos principais casos da CPI, porque, na verdade, foi a Comissão Parlamentar de Inquérito que deu luz a todo esse negócio feito em relação à compra da Covaxin. E desde o início das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito, o objetivo de Renan é tentar conseguir o contrato da Precisa com a Bharat BioNTech, que é a empresa indiana responsável pela fabricação da Covaxin. Essa batida policial, ontem, a operação da Polícia Federal, tinha como principal objetivo conseguir esse contrato. E ainda não há relatos, ainda não temos elementos de como se deu essa operação, qual foi o resultado da operação. A CPI ainda não foi informada, mas a CPI já teve acesso a contratos semelhantes fechados pela Bharat BioNTech em outros países. E um deles aponta que a intermediadora da Bharat em um outro país, também para a negociação da Covaxin, levou 45% dos lucros. Então, isso também deve constar ali no relatório do senador Renan Calheiros. Dani.